Lucas 9, de 10 a 17, diz assim: Ao regressarem, os apóstolos relataram a Jesus tudo o que tinham feito. E levantando-os consigo, retirou-se à parte para uma cidade chamada Betsaida. Mas as multidões, ao saberem, seguiram-no. Acolhendo-as, falava-lhes a respeito do reino de Deus e socorria os que tinham necessidade de cura. Mas o dia começava a declinar. Então se aproximaram os 12 e lhe disseram: Despede a multidão para que, indo às aldeias e campos circunvizinhos, se hospedem e achem alimento, pois estamos aqui em lugar deserto. Ele, porém, lhes disse: Dai-lhes vós mesmos de comer. Responderam eles: Não temos mais que 5 pães e 2 peixes, salvo se nós mesmos formos comprar comida para todo este povo. Porque estavam ali cerca de 5.000 homens. Então disse aos seus discípulos: Fazei-os sentar-se em grupos de 50. Eles atenderam, acomodando a todos. E tomando os 5 pães e os 5 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou, partiu e deu aos discípulos para que os distribuíssem entre o povo. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que ainda sobejaram foram recolhidos 12 cestos. Amém. Essa passagem, essa história é extremamente conhecida, se não a mais conhecida, uma das mais conhecidas, né? O milagre da multiplicação. O primeiro milagre da multiplicação, onde Jesus multiplica 5 pãezinhos e 2 peixinhos e alimenta 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Os estudiosos acreditam que tinham ali por volta de 20.000 pessoas. Então, um grande milagre teve que acontecer para que 20.000 pessoas fossem alimentadas com 2 peixinhos e 5 pãezinhos. Que milagre absurdo, né? Mas Jesus, na verdade, ele, através dos milagres, sempre estava tentando comunicar algumas coisas. Jesus, através dos milagres que ele estava operando, ele sempre estava tentando trazer lições, ensinamentos, né? Jesus, por trás de cada milagre, se você olhar com esses olhos, você vai ver que por trás de cada milagre existe princípios que estão muitas vezes até escondidos nas entrelinhas ali, que na verdade o que acontece é que muitas vezes nas nossas vidas a gente diz: Gui, por que a palavra de Deus, para mim tem coisas que não funcionam na minha vida, porque não tem nada a ver comigo esse negócio de 5 pãezinhos, 2 peixinhos, multiplicação. Mas deixa eu te dizer uma coisa: os princípios que foram aplicados ali por Jesus, pelos discípulos, pelo menino, se forem aplicados na minha e na tua vida, mesmo que não seja a mesma situação, eu e você vamos viver milagres da mesma forma que eles viveram ali naquele lugar. Então, nós pegamos os princípios, nós pegamos os ensinamentos e aplicamos em diferentes áreas das nossas vidas. Foi isso que na verdade Jesus estava tentando ensinar para os discípulos. Jesus estava levando uma mensagem. Qual era a mensagem? Na verdade Jesus estava tentando dizer para eles: olha, independente da adversidade, independente do impossível, independente da impossibilidade, eu quero que vocês aprendam a descansar em mim. Eu quero que vocês aprendam a confiar em mim. Eu quero que vocês entendam que a provisão de vocês não vem daquilo que vocês têm, não vem daquilo que vocês olham e veem que, nós temos comida suficiente. Não, vocês precisam confiar em mim. Tanto que a próxima passagem você vai ver que novamente parece que os discípulos não conseguiram aprender, e novamente Jesus está tentando ensinar a mesma coisa. Porque os discípulos depois vão entrar no barco, vão atravessar o mar, e a gente vê que uma grande tempestade vem, eles ficam desesperados, né? Jesus aparece no meio da noite lá, e aí Jesus fala: por que vocês estão assim com tanto medo? E tal, aquela confusão toda, e depois de um grande milagre, depois de Jesus fazer coisas extraordinárias, os discípulos novamente estão ali com medo, estão novamente desesperados, acabaram de viver um grande milagre, acabaram de viver uma provisão sobrenatural, acabaram de viver algo extraordinário, né? E novamente estão duvidando: será que Jesus cuida de nós? Será que Jesus se preocupa conosco? Será que Jesus se importa conosco? Será que nós vamos perecer? Será que a gente vai morrer aqui no meio desse mar? E a verdade é que muitas vezes isso acontece nas nossas vidas. A gente vive um milagre, a gente vive um sobrenatural, tantas coisas nós já vivemos, Deus já nos tirou de tantas situações, Deus já fez tantas coisas na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, mudou a nossa história.
Mas muitas vezes quando a gente chega diante de uma situação difícil, é difícil de lembrarmos daquilo que Deus já fez. É difícil de olharmos para trás, é difícil de olharmos para o alto, para Deus e dizer, olha, se o Senhor me livrou uma, o Senhor me livra duas, o Senhor me livra três, o Senhor me livra cinco. Muitas vezes nós encontramos dificuldades em momentos que são difíceis, a gente escolhe olhar para a dificuldade e se esquece de olhar para Deus. Jesus está tentando ensinar algumas coisas. É interessante que chega a ser engraçada a história, porque Jesus, a Bíblia vai contar que uma grande multidão está ali sentada para ouvi-lo. E a Bíblia vai dizer que quando começou a terminar o dia, então quer dizer que Jesus está pregando o dia inteiro. Já parou para pensar nisso? Às vezes a gente não repara nas coisas que a Bíblia fala. Eu falo com vocês aqui meia hora, 40 minutos. Imagina eu falando com você 5 horas, 6 horas, 7 horas. Não, você fala, meu Deus, devia ter gente dormindo, cochilando, não sei. Mas o que eu percebo é que os discípulos, eles estão cansados, porque eles já tinham vindo de uma viagem, eles estão com fome, cansados. Eu penso até que eles foram até meio que, sabe aquela coisa tipo assim, Senhor, tem gente que está com fome. Eu penso que quem estava com fome era eles, quem estava querendo dispensa era eles, quem estava querendo dormir era eles. Senhor, desculpa interromper aqui, palavra maravilhosa hoje, hein? 28 sermões que você pregou agora aqui, bom demais, hein? Melhor que eu já ouvi, mas deixa eu falar uma coisa, eu acho que o pessoal tá com fome aí, o dia já está anoitecendo, o pessoal não tem onde ficar, não tem o que comer, como é que vai fazer? Precisamos fazer alguma coisa. Aí Jesus olha para eles e questiona, vocês não dão alguma coisa de comer para eles? Ele fala, como é que nós vamos dar alguma coisa de comer? Em outro evangelho diz que eles falam, nem com tanto de dinheiro a gente conseguiria comprar para esse tanto de gente. Se a gente for lá na cidade, precisaria de muito dinheiro para comprar comida para esse tanto de gente. Jesus fala, o que vocês têm aí? Tem alguma coisa aí? E aí alguém fala, olha Jesus, nós temos aqui 5 pães e 2 peixinhos, né? Tem um menino aqui que tinha 5 pães e 2 peixinhos. E Jesus então fala para os discípulos, então faz o seguinte, manda todo mundo sentar, de 50 em 50, tem outro evangelho que diz 100, 50 e 50, manda todo mundo se assentar aí, se organizar, porque eu vou orar pelo nosso alimento aqui. Eu fico tentando imaginar a cabeça dos discípulos pensando, o que esse cara está planejando? Olharam para o lado e falaram assim, alguém trouxe comida escondida aí? Cadê o saco de comida? Cadê o estoque? Eu não estou vendo. Alguém trouxe? Não, você trouxe, João? Não trouxe. Pedro, você trouxe alguma coisa? Não trouxe. Você viu alguém trazendo alguma coisa? Não, eu também não vi não. E o que ele está pensando? Eles estão ali pensando, o que vai acontecer? Mas Jesus começa a trazer alguns ensinamentos e os discípulos não estão ainda conseguindo entender o que Jesus estava tentando comunicar. Por quê? Porque os discípulos, eles estão olhando para o quê? Eles estão olhando para os 5 pães e os 2 peixes. E eles estão olhando para as 20.000 pessoas. Eles estão olhando para a necessidade que era muito maior do que a provisão que era muito menor. Eles estão olhando para algo que era extremamente, aos olhos deles, impossível, certo? Eles estão olhando e dizendo, Deus, Senhor, Jesus, não tem como alimentar esse tanto de gente com esse pouco de comida. E a primeira lição que Jesus vai trazer para os discípulos nas entrelinhas é a seguinte: comece com o que você tem. Você não precisa de muito para viver um milagre na tua vida. Você precisa colocar à disposição aquilo que você tem. O grande problema é que muitas vezes a gente fica esperando e a gente diz, não, o dia que eu tiver, o dia que eu estiver lá, o dia que Deus me ungir eu vou, o dia que Deus me der eu vou realizar. Gui, o dia que Deus me abençoar eu vou abençoar a vida de alguém. O dia que Deus me prosperar um pouco mais, eu prometo, eu vou trazer um brinquedo para a criança. O dia que Deus fizer na minha vida eu vou fazer por alguém também. E a gente sempre fica se arrumando a desculpa de que quando acontecer na nossa vida, quando eu tiver muito, quando eu tiver a provisão, e aí então eu vou ajudar, eu vou fazer, eu vou dar passos. E Jesus está dizendo o seguinte: você não precisa de muito para fazer, você precisa colocar à disposição o pouco, porque o pouco na mão de Deus se torna muito. Jesus
Primeira lição que ele está trazendo é: comece com o que você tem. Uma coisa que me chama a atenção, porque a passagem ela fala que tinha 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Os estudiosos acreditam que tinham por volta de 20.000 pessoas ali. Mas olha só, as crianças e as mulheres não foram nem contadas, porque naquela época era assim mesmo. Contaram os homens, as crianças e as mulheres não foram nem contadas. Mas, de onde que veio a provisão? Do menino. Do menino que nem contado foi. Do menino que não estava na conta. Do menino que talvez insignificante. Do menino que estava lá no meio. A Bíblia nem conta que estava com pai, com mãe, com tia. Talvez ele ouviu falar, talvez se interessou, talvez Jesus está vindo, Jesus está falando. E o garoto faz a sua lancheirinha, pega os seus pãezinhos, os seus peixinhos e vai atrás e fala: eu quero ouvir esse Jesus aí, porque eu ouvi falar que esse Jesus, esse cara fala umas coisas legais, ele faz milagre. Eu vou lá ver o que esse cara faz. E o menino, ele está ali por perto ouvindo, ele está prestando atenção. Aquele que não era contado, aquele que talvez naquele tempo não tinha relevância e importância, porque a gente sabe que as mulheres, as crianças, não tinha tanta importância naquele tempo. Contaram os homens, as mulheres e as crianças não. E muitas vezes, querido, o milagre vem do lugar que a gente menos espera. Às vezes aquilo que a gente despreza, às vezes aquilo que a gente nem está esperando, às vezes aquilo que a gente nem imagina. E Deus vai usar para trazer provisão, Deus vai usar para dar uma reviravolta na tua vida. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus não trabalha da mesma forma sempre. Muitas vezes a gente pensa que Deus se a gente pudesse colocar Deus dentro de uma caixa, se a gente pudesse conhecer os pensamentos de Deus, não, Deus trabalha assim, Deus vai fazer assim. Mas Deus trabalha de formas diferentes, Ele faz de formas diferentes. Ele usa, você sabia que Ele pode usar um ímpio para te abençoar? Você sabia que Ele pode usar uma pessoa que você menos imaginou? Você sabia que Ele pode usar o teu inimigo para te abençoar? E muitas vezes a gente pensa que não, mas Deus é Deus. Ele usa uma criança, um menininho, para trazer provisão para uma grande multidão. Agora, me chama a atenção esse menininho, porque uma criança, a gente não está falando de alguém maduro, um adulto que compreende. Imagina Jesus chegando para um adulto e dizendo: olha, dá aqui o pãozinho, dá aqui o peixinho, que eu vou agora orar e vou fazer um grande milagre, fica vendo o que eu vou fazer. Não, uma criança, o discípulo falou: meu filho, você tem alguma coisa? Tem 2 peixinhos, 5 pãezinhos, dá aqui para mim, dá a cestinha. Imagina o menino falando: e sujou, meu lanchinho foi embora, acabou meu lanchinho, roubaram meu lanche, e agora eu vou ficar com fome. Que esse cara aí, deixa eu te contar uma coisa, esse grandão aí veio aqui. Talvez ele ficou procurando, pensando: será que ninguém vai me defender aqui? Mas o menininho dá, o menininho entrega, o menininho oferece, o menininho fala: pode pegar, está aqui, o que eu tenho é pouco, mas está aqui. E me chama muito a atenção, porque um grande milagre acontece. 20.000 pessoas são alimentadas, e a história é contada até os dias de hoje para mim e para você, e abençoa a minha vida e a tua vida e milhares de vidas. Sabe por quê? Porque um menininho decidiu pegar aquilo que ele tinha e falou: está aqui. Quando eu coloco aquilo que eu tenho à disposição do Pai, quando eu coloco a minha vida nas mãos de Deus, quando eu coloco, pode parecer pouco, pode parecer insignificante, pode parecer que as pessoas não dão importância para você, não acham que você não é uma pessoa importante, que o seu dom não é relevante, acham que você não é uma pessoa boa, pensam muitas coisas sobre você. Mas se você pegar o que você tem, pode parecer pouco, pode parecer insignificante, mas se você colocar nas mãos de Deus, pode ter certeza que você vai se surpreender, porque Deus, Ele faz aquilo que eu e você não podemos fazer, Ele realiza aquilo que nós não podemos realizar. E assim foi na vida daquele menininho, um menininho com 5 pães e 2 peixinhos, mas 20.000 pessoas comeram por causa daquele menininho. Jesus manda as pessoas se assentarem, e a gente tem que reparar em tudo que está acontecendo. Jesus manda o povo se assentar, manda todo mundo sentar, e fica pensando em 20.000 pessoas. Alguém já
sala de aula, alguém já, numa sala de aula, por exemplo, com 40 alunos, o professor fala assim, divida aí em grupos de 5. Demora 20 minutos para isso acontecer, já, não é verdade? Cadeira para um lado, é 20 minutos para o povo dividir os grupos, é uma confusão. Agora eu fico imaginando 20 mil pessoas que não estão entendendo o que vai acontecer. Divide agora em grupo de 50, em grupo de 100. Imagina a confusão no meio do nada, o povo se reunindo, o povo separando, e o tempo que foi aquilo ali, e uns falando, meu Deus, vai logo meu filho, vai você, não, vem para cá, aí tem muito, aqui tem pouco. A confusão, o povo se dividindo ali. Mas mesmo nisso tem lições que Jesus nos ensina também. Mesmo nisso tem alguns princípios que estão escondidos por causa disso que Jesus também quer nos ensinar algumas coisas também. Eu coloquei aqui, eu coloquei 2 coisas aqui, para que aquelas pessoas pudessem viver o milagre da multiplicação, porque Jesus não precisaria ter feito aquilo. Jesus poderia ter orado pelo povo e falado, sai distribuindo aí a comida para eles, mas antes Jesus falou, não, organiza tudo, separa em grupos, manda o povo se assentar, e aí então a gente vai orar e a gente vai distribuir a comida. Por que Jesus fez isso? Eu coloquei 2 coisas, organização e tempo. Sempre para Deus fazer aquilo que Ele quer fazer na minha e na tua vida, eu preciso estar prontos. Organização significa isso. Você acha mesmo que Deus vai te abençoar? Você acha mesmo que Deus vai te promover com essa vida bagunçada que você está? Antes você precisa consertar a tua vida. Antes você precisa se organizar. Antes você precisa ajeitar as tuas coisas. Antes você precisa, antes de querer que Deus abençoe, por exemplo, financeiramente a tua vida, você precisa consertar financeiramente a tua vida agora. Se no pouco você já está todo bagunçado, imagina quando ganhar muito. E aí às vezes ainda não, mas se eu ganhasse muito eu ia estar tudo certo. Não, se você não é fiel no pouco, se você não consegue ser um bom mordomo no pouco, como é que Deus vai te colocar sobre o muito? E muitas vezes a gente não recebe aquilo que Deus tem para as nossas vidas, porque não estamos prontos para receber. Organização, coloca a tua vida diante de Deus, faz o que você precisa fazer, organiza, se organize, e aí você está pronto para viver aquilo que Deus tem para você. Ele pode te promover, Ele pode te abençoar, Ele pode fazer um milagre na tua vida. Tempo, eu coloquei tempo, porque aquilo ali com certeza demorou um tempo, levou um tempo para acontecer. O povo, aquela confusão, e o povo talvez já inquieto, com fome, mas é uma lição que, se você, de capa a capa na Bíblia, em todas as histórias, você vai ver que todo mundo passou pelo teste do tempo, teve que esperar alguma coisa para viver o milagre, para ver Deus agindo, para ver o sobrenatural de Deus. Por quê? Porque não é no meu, no seu, não é no nosso tempo, é no tempo dele. É isso que a gente precisa entender nas nossas vidas. Não somos nós que controlamos, é a vontade dele sobre as nossas vidas, é no tempo dele sobre as nossas vidas. Eu preciso ter uma convicção e uma certeza, ele vai fazer, mas a hora, ele sabe qual é a melhor. Eu preciso apenas confiar, me organizar, estar pronto, e na hora certa eu vou receber aquilo que eu tenho para receber. Agora, uma coisa interessante é que aí Jesus pega os 2 peixinhos e os 5 pães, e aí a Bíblia diz que ele vai orar, ele vai abençoar aquele alimento, ele vai agradecer, abençoar os 2 peixinhos e os 5 pães, ele agradece ao Pai por aquele alimento. Jesus, ele agradece por aquilo que aos olhos humanos não era o bastante. Isso é forte, hein? Jesus, ele agradece aquilo que não era o bastante, que não era o suficiente. Quantos conseguem agradecer pelo que não é suficiente? Você sabe que precisaria de mais. Você sabe que aquilo ainda não é o que você espera. Você sabe que aquilo não é o que você deseja. Você sabe que aquilo não é ainda o que você precisa. Deus, o Senhor sabe que eu preciso mais. O Senhor sabe que o Senhor ainda não realizou meus sonhos. O Senhor sabe que o Senhor ainda não fez na minha vida. Sabe que eu não estou vivendo aquele momento no casamento que eu esperava que eu estivesse vivendo. Mas quantos conseguem agradecer mesmo não estando no lugar que sonharam estar? Jesus nos ensina uma lição aqui. Ele agradece, mesmo olhando para 2 peixinhos e 5 pães, diante de uma impossibilidade, diante daquele pouco alimento, ele olha e diz assim: isso aqui não é suficiente, mas eu te agradeço, porque mesmo no pouco, eu sei que para o Senhor não importa o pouco, muito, eu sei que se o Senhor
quiser fazer, o Senhor faz. Eu te agradeço porque o Senhor controla todas as coisas e vai acontecer. Jesus, ele consegue agradecer antes de ver o milagre acontecendo. Queridos, isso é fé. Fé é isso. Por quê? Porque ele tinha certeza que logo depois o milagre iria acontecer. Mas é difícil de fazermos isso. A gente quer agradecer depois que a gente está vivendo. A multiplicação, aí o povo começou a cantar, a celebrar, orar. Oh, obrigado, Senhor. Aí é fácil de agradecer. A gente quer ver para a gente crer, mas não é assim que funciona no reino de Deus. As coisas são de ponta cabeça mesmo. Agora deixa eu te dizer uma coisa, se você conseguir ter um coração grato, se você conseguir agradecer no lugar que você está, se você conseguir olhar para alto e dizer: Deus, olha, eu abençoo, eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito na minha vida, eu te agradeço pelo teu cuidado, eu te agradeço por tudo que o Senhor já fez. Se você tiver um coração grato, você pode ter certeza que você vai estar pronto para um próximo nível, você vai estar pronto para viver algo que Deus tem para a sua vida depois disso. Mas muitas vezes nós não conseguimos, a gente fica preso, a gente não consegue ter um coração grato. Jesus, ele agradece antes do milagre acontecer. Agora, uma coisa que me chama a atenção nessa passagem também, se você for ler o texto, se você for reparar, o milagre não aconteceu quando Jesus orou. O milagre não aconteceu. Se você, em todos os evangelhos, Mateus, João, que conta essa história também, em perspectivas diferentes, contada por homens diferentes, você vai ver que não fala que quando Jesus orou, os pães, os peixes se multiplicaram. Não, isso não aconteceu. Jesus partiu o pão, Jesus partiu o peixe. Então pensa numa coisa, tem 5 pães. Ele partiu, virou quanto? Virou 10, certo? Ele partiu, virou 10, partiu 1, 2, e distribuiu para os discípulos. Tem 12 discípulos, então 2 ficou 100. Aí talvez um pegou um peixinho, pegou, né, um pedacinho para cada um. E eles pegaram esses pedacinhos. Então eu estou com meio pãozinho na minha mão. E agora Jesus fala: pode alimentar o povo. E Jesus me deu meio pão, a cabecinha do peixe, e pode ir. Tem 20 mil pessoas para você dar de comer. Eu acho que o discípulo deve ter falado: Jesus, ora mais uma vez. Vamos clamar um pouquinho mais aqui, gente. Vamos, né, deixa o fervor, manda fogo do céu, Deus, faz alguma coisa, porque o milagre não tinha acontecido ainda. Jesus manda eles irem, mas nada tinha acontecido. Jesus agradeceu, partiu, deu e falou: pode ir, alimenta o povo. E nada tinha acontecido. E aí os discípulos talvez olhem um para o outro e falam assim: sujou. Aí ele vai na primeira fileira das pessoas com meio pão. Aí o cara vai pegar um pedaço de pão e fala: pega uma migalha só, meu filho. É um cisco, pega menos, porque para alimentar isso aqui não vai dar conta. Mas acontece que ele dá para 1, ele dá para 2, ele dá para 3, ele dá para 4, ele dá para 5, ele dá para 6. E aquele pedacinho de pão não acaba. Dá para 5, dá para 10, dá para 20, dá para 30, dá para 50 e o pão não acaba, o peixe não acaba. O que está acontecendo? E aí eles vivem um milagre, de tal forma que a Bíblia vai contar que quando eles acabam de alimentar, todo mundo comeu, ficou satisfeito, e ainda sobrou 12 cestos de pães, de peixe, tinha comida de sobra. Mas aqui nós temos uma lição preciosa de Jesus, um princípio maravilhoso para mim e para você. Qual que é? Que o milagre não acontece na mão de Jesus, o milagre acontece na minha e na tua mão. Se você olhar passagens na Bíblia, você vai ver, pode reparar, você vai ver que sempre Jesus dava uma palavra, mas alguém tinha que fazer alguma coisa. Levanta-te e anda. A perna do moço ainda estava torta, não tinha ficado direito. Levanta, pega a tua cama e anda. A pessoa tinha que dar um passo, ter uma atitude. Ele levantava e aí a perna endireitava, pegava a cama, saía correndo, pulando de alegria. E aí então o milagre acontecia. Mas muitas vezes nós somos preguiçosos espirituais. A gente quer que Deus faça sem fazermos nada. A gente quer ficar sentado esperando: ah, Deus faz um milagre na minha vida. E a gente acha que vai cair um fogo, um raio do céu, e algo sobrenatural vai acontecer. Deixa eu dizer uma coisa: provavelmente você vai ficar
esperando sentado o milagre acontecer, e nada vai acontecer, porque você não precisa que Deus faça um milagre na tua vida, você precisa de uma palavra apenas, e aí você dá um passo em direção daquela palavra, e você vai ver o milagre acontecendo na tua vida. Foi exatamente o que os discípulos fizeram. Jesus orou, Jesus agradeceu, Jesus disse o quê? Vai, pode ir lá alimentar o povo. Eles pegaram aquilo que ainda não era suficiente e deram passos. E aí, quando eles fizeram aquilo que Jesus havia dito, façam, eles começaram a ver o milagre acontecendo. Pedro dentro do barquinho, a tempestade acontecendo, Jesus aparece no meio das águas. O que Jesus falou para Pedro? Pedro, vem. Jesus podia ter, de forma sobrenatural, pego Pedro e feito Pedro flutuar e falar, eu vou te trazer aqui. Não, mas Jesus não fez isso. Jesus fez o quê? Vem, sai do barco. Pedro teve que pular do barco, andar. Aí Jesus operou um milagre. Aí ele começou a andar sobre as águas. Mas muitas vezes nós não conseguimos dar um passo. Por quê? Porque é claro, é difícil demais. Como é que eu vou pegar meio pãozinho e alimentar 20.000 pessoas? Que não tem cabimento. Mas deixa eu te dizer uma coisa, a notícia ruim para você nessa noite, aqui no reino de Deus, as coisas funcionam assim. Se você quiser andar com Deus, se você quiser viver o sobrenatural de Deus na tua vida, você vai ter que ir contra a lógica. Muitas vezes você vai ter que obedecer uma palavra, mesmo olhando para frente e parecendo impossível, mesmo dizendo, olha, eu não tenho condição, eu não consigo, eu não posso, não tem como eu realizar, mas você vai precisar acreditar que se Deus te deu uma palavra, se Ele falou com você, o que você precisa fazer é obedecer e acreditar que Ele vai fazer aquilo na tua vida. Ele está ensinando isso para os discípulos, porque pensa numa coisa, Jesus podia muito bem, no momento que seria até mais interessante. Pensa, se eu sou Jesus, eu falo, a hora que eu orar, meu amigo, vai cair pão para todo lado. Depois eu falar, esse cara é filho de Deus mesmo, hein? Abençoou, põe pão no meio de todo mundo, aquela loucura, uma festa, esse é o filho de Deus. Não, Deus orou, agradeceu, pode ir lá. E nada aconteceu. Sei que a oração desse cara não funciona, não. Por que Jesus fez isso? Ele estava ensinando uma lição preciosa para os discípulos e para aquelas pessoas que estavam ali. Vocês precisam fazer alguma coisa. A minha parte eu já fiz. Deixa eu dizer uma coisa para você. O que Jesus precisava fazer por você, está feito, querido. Se você pegar a palavra de Deus, você tem promessas para a tua vida, está feito. A palavra de Deus diz que Deus não mente, Ele não é homem para mentir. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. O mesmo, não muda, Ele é imutável. Então se Ele fez, Ele continua fazendo. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Então por que é que eu não vivo aquilo que Ele prometeu? Por que é que eu não vivo aquilo que já foi feito, aquilo que Ele já me deu? É culpa dEle? Não, já deu, já está feito. Eu não recebo por culpa minha, porque eu não dou passo, porque eu não acredito, porque eu não ando em direção daquilo que Deus falou para mim. E aí eu não recebo. Mas a culpa não é de Deus. Jesus estava ensinando justamente isso para os discípulos. Eu coloquei aqui 2 princípios para a multiplicação. Primeiro deles, eu coloquei, tem que ser abençoado para que então seja multiplicado. Jesus, antes ele pega, Ele abençoa, e depois que Ele abençoa, Ele entrega, e aí multiplica. Para multiplicar na tua vida, você tem que estar debaixo de bênção. Não vai multiplicar aquilo que Deus não aprova, aquilo que Deus não abençoa. Está cheio de gente querendo que Deus abençoe aquilo que não é a vontade de Deus para a vida delas. Deus me abençoa. Deus faz esse negócio crescer, mas Deus nem queria que você abrisse esse negócio. Deus prospera o meu negócio, mas Deus tinha te chamado para fazer outra coisa. Você está pedindo para Ele te abençoar um negócio que nem é da vontade dEle. Como é que Deus vai abençoar um negócio que nem é a vontade dEle para você, mas você é teimoso, você não ouve a Deus, você fica, Deus me abençoa, Deus faz, Deus me promove. E aí Deus não faz e você fica bravo com Deus.
esse Deus não funciona, esse negócio de andar com Deus, Deus não abençoa, Deus faz na vida daquele, mas não faz na minha, Deus gosta mais de Deus, Deus tem filho preferido, viu Gui? Eu já descobri isso, porque na vida dos outros acontece, na minha vida não acontece nada, queridos. O problema é que muitas vezes a gente está fazendo aquilo que não fomos chamados para fazer. Nós estamos fazendo aquilo que Deus não nos chamou, Deus não mandou a gente fazer. A gente está sendo teimoso, a gente bate, nada acontece. Meu Deus, o que está acontecendo? Talvez você precisa parar, talvez você precisa orar, talvez você precisa ouvir a voz de Deus, e aí Deus vai falar com você, é isso. E se você estiver debaixo de bênção, se você tiver uma palavra, se você tiver direcionamento, pode ter certeza que as coisas vão fluir, pode ter certeza que vai multiplicar, pode ter certeza que vai ter milagre, pode ter certeza que vai ter sobrenatural, não tenho dúvida disso. A gente vê isso o tempo inteiro acontecendo na Bíblia, o tempo inteiro. E por que não acontece na nossa vida? Porque a gente faz tudo contrário do que a Bíblia nos manda fazer. Eu coloquei aqui, antes de multiplicar, eu tenho que compartilhar. Na matemática de Deus, para multiplicar, é preciso dividir. Que isso, que coisa ruim isso aí. Isso não é de Deus não. Quando que começou a multiplicar? Quando começou a entregar. Deu pão para 1, deu pão para 2, deu pão para 3, deu pão para 5, aí começou a multiplicar o negócio. Se você tivesse pego o pãozinho e feito mais uma oração, Senhor, antes multiplica, porque esse pãozinho não vai dar para ninguém. Tinha multiplicado? Não. Tinha acontecido alguma coisa? Não tinha, já estava feito. Jesus já tinha orado, agradecido, falou, está feito, pode ir. Não adiantava ajoelhar, não adiantava pedir fogo do céu, 7 dias de jejum, não adiantava fazer nada, não ia acontecer. Mas no momento que os discípulos vão, no momento que eles pegam o pouco que eles tinham, e eles começam a compartilhar, eles começam a dividir, eles começam a entregar, um milagre começa a acontecer. Queridos, aqui tem um princípio de que Deus coloca coisas na minha mão e na tua mão para nós abençoarmos a vida de outras pessoas também. Quando nós fazemos isso, pode ter certeza que nunca vai faltar na minha vida, nunca vai faltar na tua vida, pode ter certeza disso. Se você é uma pessoa abençoadora, se você é uma pessoa doadora, se você é uma pessoa que abençoa a vida de outras pessoas, se você é uma pessoa que divide, se você é uma pessoa que compartilha. Agora, se você é uma pessoa egoísta, só quer para você, toda a bênção do mundo você quer para você, toda a provisão do mundo é só para você, meu querido, provavelmente Deus não vai te abençoar. Agora, se você é uma pessoa que consegue ver outras pessoas, se você é uma pessoa que consegue amar outras pessoas, você é uma pessoa que consegue compartilhar, pode ter certeza que na sua vida vai multiplicar. E eu não estou falando só de dinheiro não, em todas as áreas da minha vida, sentimental, financeira, pode ter certeza que quando eu compartilho, aquilo que eu compartilho multiplica na minha vida. E aí, aquelas pessoas todas comem, e muito mais do que elas, porque eu fico pensando, por que sobrou, né? Sobrou 12 cestas de pães, um monte de coisa sobrou. Eu penso que sobrou, a Bíblia não fala, eu penso que sobrou porque os discípulos precisavam comer também, porque não comeram, ficaram trabalhando, distribuído para todo mundo lá, e aí terminava, para nós não tem nada, hein? Nós trabalhamos o dia inteiro, fizemos tudo aqui. Jesus falou, não, fica tranquilo, dá uma cestona aí para cada um, pode comer, não pode ficar tranquilo, está tudo certo. E aqui tem uma lição também, porque Jesus mostra o que para os discípulos, Jesus mostra o que para aquelas pessoas. Eu sempre faço além daquilo que vocês imaginam, eu sempre faço além daquilo que vocês precisam. Eu não sou um Deus limitado, eu sou um Deus ilimitado. Vocês estavam olhando a situação e pensando, difícil demais o Senhor alimentar 20 mil pessoas. Eu digo para vocês, eu alimento 20 mil pessoas se for preciso, e ainda faço sobrar 12 cestos cheios de alimentos. Esse é o Deus que eu sirvo, que você serve. É o Deus da provisão, Deus do impossível. Jesus estava mostrando para os discípulos, olha, vocês precisam entender que para mim não existe impossível. Vocês precisam entender que se vocês colocarem a vida de vocês nas minhas mãos, o resto está tudo certo. Pode ficar tranquilo. O
problema é que a gente inverte. Muitas vezes a gente tenta tantas coisas, a gente corre atrás de tantas coisas, a gente busca tantas coisas, a gente tenta do nosso jeito, a gente tenta fazer com a nossa força, trabalha, a gente faz o nosso melhor e a gente coloca Deus lá atrás na nossa vida, enquanto se nós colocássemos Deus em primeiro lugar nas nossas vidas, o resto estava tudo certo, tudo certo. Mas a gente confunde tudo, aí a gente tenta fazer tudo do nosso jeito, com a nossa força, com a nossa inteligência, do nosso jeito, e aí quando a gente vai ver não deu nada certo, a gente fica chateado com Deus, chateado com todo mundo, bravo com Deus, e Deus está tentando falar conosco. Não, meu filho, olha, se você me colocar em primeiro lugar, se você buscar o meu reino em primeiro lugar, todas as outras coisas na sua vida vão ser acrescentadas, vão ser cuidadas. Eu vou cuidar da tua casa, eu vou cuidar da tua família, eu vou cuidar das tuas finanças, eu vou cuidar do teu lar, eu vou cuidar dos teus filhos, eu vou cuidar de tudo na tua vida. Se você me colocar em primeiro lugar, se você descansar o teu coração em mim, se você confiar em mim, o resto pode ficar tranquilo que eu vou cuidar. Essa história é uma história de cuidado, essa história é uma história que nos mostra um Deus provedor, essa história é uma história que me mostra um Deus de milagres, essa história é uma história que me mostra um Deus que que se importa com o sofrimento do homem, que se importa com a fome, que se importa com pequenos detalhes, que está pronto para cuidar de nós, de mim, de você, porque muitas vezes a gente pensa, Deus não se importa comigo. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus se importa com você, Ele sabe cada detalhe da tua vida, e pode ter certeza que se você colocar Deus em primeiro lugar da tua vida, você vai ver que em cada detalhe Deus vai cuidar, que em cada detalhe você vai viver uma provisão, que em cada detalhe você vai viver um sobrenatural, que em cada detalhe você vai ver o agir de Deus na tua vida. Pode ter certeza disso. Agora a chave está aqui, colocar nas mãos dele. O pouco na mão dele. É nada, na mão dele. Se eu e você tivermos essa disposição nos nossos corações, do que nós temos, nós colocarmos na mão dele, pode ter certeza que você vai viver o que você nunca imaginou na tua vida. Você vai ver o sobrenatural. O problema é que muitas vezes nós não conseguimos colocar. Queremos fazer do nosso jeito, buscamos, fazemos com força. Não é por força. Se eu conseguir entregar, Deus vai multiplicar, e Ele vai fazer aquilo que eu e você não podemos fazer nas nossas vidas. Você acredita nisso? Fecha os teus olhos. Aplauda o Senhor Jesus.